agora no culto da noite nós vamos ler e procurar entender o capítulo 18 do livro de Jó. O sermão da manhã foi bem inspirador, pelo menos para mim, né? Pode ser que ninguém edificou. A hora mais marcante foi aquela que meu relógio caiu, né? Para quem estava assistindo. Mas, brincadeiras à parte, é uma palavra mais inspirativa no sentido que a gente falou de esperança. A gente percebeu a esperança de Jó, mesmo em seus sofrimentos. O caso de Jó, à medida que a gente está caminhando e está entendendo o que aconteceu ali, nos faz lembrar de episódios verdadeiros, né, episódios reais de quem lida com pessoas enfermas ou quem vai visitar, ou esse mesmo pastor aqui que já foi visitar pessoas e fica ali procurando, né, palavras, né, o que eu vou falar, né, para alguém que está doente, para alguém que está com câncer. Eu vou fazer uma visita e eu tenho que falar alguma coisa relevante, uma coisa que faça diferença, que ajude. E o caso é que, quando a gente visita alguém que tem a esperança que Jó tinha, ao invés da gente levar consolo, o consolo vem de quem está doente. A gente sai maravilhado com a fé, com a esperança, com a firmeza, com a resiliência de quem caminha com Jesus e passa por um problema desse jeito. Então, quantas vezes eu saí para consolar e eu fui consolado? E a gente, à luz disso, precisa pensar na relevância das nossas palavras. E aí, por que eu estou citando o sermão da manhã, que foi um sermão mais inspirativo? Porque esse da noite é mais objetivo. E ele é objetivo por causa do assunto. Nas redes sociais da igreja, né, circulou o tema. O tema do culto da noite é irrelevância diante das circunstâncias. De manhã, esperança apesar das circunstâncias. Né? Nós vimos ali um homem que está sofrendo, mas tem esperança. E fala, eu vou levar essa esperança até o fim. Se tiver que morrer, eu morro com ela. E agora à noite a gente vai falar sobre irrelevância diante das circunstâncias. Por quê, meus irmãos? Porque, novamente, um dos amigos de Jó vai trazer palavras de consolo para ele. Mas que, na verdade, não traz consolo, resposta alguma. E nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 18, para a gente poder desenvolver aqui a nossa compreensão desse texto aqui da palavra de Deus. Então, leiamos o versículo de número 3, Jó, capítulo 18, verso 3. Diz assim, olha: porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? É uma pergunta que o Bildade fez. Bildade faz um questionamento a Jó baseado no que Jó mesmo tinha dito na sua última fala, especialmente nos versículos iniciais do capítulo 16, quando Jó responde aos seus amigos. Dê uma olhadinha aí nos versículos iniciais do capítulo 16, que diz que respondeu Jó: eu tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Quer dizer, vocês são consoladores de nada, vocês não estão me ajudando em nada. Por quê? Porque o que eles estavam fazendo, na verdade, era acusações levianas a Jó. A resposta deles para o sofrimento de Jó era muito simples: você fez alguma coisa errada e por isso você está pagando. Então eles fazem insinuações a todo tempo. E as palavras deles começam a ficar irrelevantes. É Deus mesmo quem vai dizer no capítulo 42, versículo 7, que os amigos de Jó não falaram o que era reto sobre o Senhor. Jó tem que orar por eles, porque eles não falaram o que era reto. Agora eu digo mais, não é só uma questão de não falar o que é reto. Eu vou além, e por isso eu justifico, inclusive, o tema da mensagem. Eles são, muitas vezes, irrelevantes. Eles não trazem uma palavra que possa ajudar, que possa fazer sentido. Aqui no capítulo 18, nós temos mais teimosia, insistência, que torna a abordagem das palavras de Bildade irrelevante diante daquela circunstância que está sendo vivida por Jó. E ele insiste na mesma tecla, não obstante as lindas conclusões que a gente tem visto Jó trazer. Um homem que, como eu disse, não está ali diante
de uma condição sem nenhum livro da Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, é o livro de Jó. Aí você fala, não é Gênesis, pastor? Eu já expliquei isso. Gênesis, na verdade, é dentro de uma organização literária dos anciãos judeus. Mas o primeiro livro que foi escrito, o livro mais antigo, é o livro de Jó. Então ele não tinha Bíblia nenhuma. E esse homem, no seu sofrimento, entende, no capítulo 9, verso 33, que uma resposta para o seu sofrimento seria um mediador. Ele se sente distante de Deus, e quanto mais ele sofre, ele se sente Deus mais distante ainda, e ele fala, se houvesse um árbitro que se colocasse entre eu e Deus, e entre eu e o Senhor, a gente sabe que Deus providenciaria o árbitro. Nós exaltamos o árbitro, o mediador, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jó fala de ressurreição no capítulo 14, a partir do verso 8. Esperança de ressurreição. Jesus venceu a morte, ele entende que é a vitória sobre a morte que traria respostas para ele. Jó fala sobre o seu Redentor que vive. Jó, no capítulo 16, como nós vimos pela manhã, fala sobre uma testemunha que ele tem no céu, diante das acusações dos amigos. A gente precisa voltar aos versos 19 do capítulo 16. Veja, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, nas alturas, quem advoga a minha causa. Os meus amigos aqui zombam de mim. Os meus amigos zombam de mim, verso 20, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Enquanto eles zombam de mim, eu vou e apresento a Deus as minhas lágrimas nesses momentos, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio. Isso é maravilhoso, né? O direito do homem. Que direito que a gente tem contra o próprio Deus? Mas, e a testemunha que advoga por ele? Claras referências. Muito obrigado, isso me ajudou aqui. A palavra não tinha vindo, não. Claríssimas referências à pessoa de Cristo que perfaz toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E isso nos encanta, nos maravilha, porque a gente vê que o Jó vive nessa esperança. Embora essas conclusões, embora essas lindas palavras, Jó está sendo muito mais profundo do que essa conversa fiada dos amigos, mas os amigos são teimosos, irrelevantes, nada acrescentam nas circunstâncias vividas pelo nosso irmão Jó. Pelo contrário, a coisa só piora, e por isso que a gente fala aqui de irrelevância diante das circunstâncias. As circunstâncias são a condição de sofrimento de Jó, que para quem não conhece, eu recomendo aí, para quem ainda não conhece a história, né, ali no canal da igreja tem as exposições desde o primeiro capítulo desse livro, para aprender um pouquinho mais sobre esse livro. A gente vem caminhando aí já em dezenas de sermões já. Pois bem, quem fala agora, como eu disse para vocês, no capítulo 18, é o Bildade. O Bildade seria um descendente de Suá, isso significa que ele tem um parentesco com Abraão. Os estudiosos ligam esse Suá como um descendente de um filho que Abraão teve com Quetura, que Abraão teve filhos com a Sara, né? E a gente sabe do Isaac, aí a importância do Isaac, mas ele teve filhos com a Quetura, uma das escravas, e ele então, Bildade seria da descendência de Abraão. Eu já tenho dito para vocês que Jó viveu ali no período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, não sabemos precisar exatamente. E nesse capítulo, meus irmãos, o Bildade, ele é, não só nesse capítulo, mas ele é colocado pelos estudiosos como o mais agressivo dos amigos de Jó, o que tem palavras mais duras. E, de fato, ele começa aqui com os dois pés, meus irmãos. Se você olhar aqui, capítulo 18, então respondeu Bildade, o suíta, né? Isso é a origem dele. Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Quer dizer, você fica procurando palavras, as nossas palavras não satisfazem você. Então, considera bem as palavras e a gente vai falar com você. Porque nós somos reputados, você considera a gente como animais. E esse versículo que eu tomei aqui como referência, porque Jó entende de fato que as palavras dele são palavras de vento. Lá no versículo de número 3 do capítulo 16, porventura não terão fim essas palavras de vento. O que são palavras de vento? Palavras irrelevantes, por isso irrelevância, né? E isso tem muita lição para a gente, e eu vou chegar lá, porque de repente você pergunta, mas o que tem a ver comigo? Espera aí que tem muita coisa a ver com a gente. Mas aí nós voltamos para o texto aqui, e a gente percebe o Bildade com essa agressividade. Olha o 4. Ó,
tu que te despedaças na tua ira. Ele está acusando Jó de que Jó é irado, e Jó está fazendo mal a si mesmo. Você está com raiva da gente, então você está se despedaçando na sua própria ira. E ele segue: será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Olha que petulância. Você bate o olho assim e fala: mas por que petulância? Ele está dizendo assim: olha, as pedras não mudam de lugar. Ou seja, Jó, o que você quer ouvir a gente jamais vai falar, porque a verdade é essa. Quer dizer, ele tem tanta segurança que ele entende que as palavras que eles estão falando são como rochas, que não podem ser removidas. Ele está muito autoconfiante. O problema é que a gente descobre, à luz de todo o livro, que eles estão totalmente errados. Colocaram Deus dentro de uma caixinha e definiram: Deus faz é assim. Quando Deus não cabe em caixinha nenhuma. E aí a gente vai começar a perceber as implicações disso para a nossa vida. Pois bem, o texto, capítulo 18, possui 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é do verso 1 ao 4, isso na língua hebraica. E o segundo parágrafo se inicia no verso de número 5. No primeiro parágrafo, a gente tem essa introdução que é feita por Bildade aí, manifestando a sua insatisfação porque Jó não aceita os argumentos que estão sendo colocados. Ele apresenta o seu argumento aí como uma rocha, como eu disse, como algo que não pode ser removido. É isso mesmo, Jó. Então aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. É isso que ele está dizendo. Você acha que a terra vai ser abandonada por tua causa? A realidade é essa, rapaz. Aceita que dói menos. Quando eu vejo essas palavras de Bildade, eu lembro do pensador Bertrand Russell. Ele que casa muito bem com essa situação, uma frase que ele diz, que ele fala que o problema com o mundo é que os estúpidos são excessivamente confiantes e os inteligentes são cheios de dúvidas. Verdade. Os estúpidos têm uma confiança e acreditam naquilo que eles falam de um tal jeito. Agora, aqueles que são prudentes, aqueles que são inteligentes, aqueles que são sábios, eles admitem que eles não sabem de tudo. Eles sabem que tem muita coisa que a gente não entende. E esse é um dos problemas do mundo, porque você vê aí muito estúpido que é dono da verdade, é especialista. Nesses tempos de pandemia, os especialistas surgiram. Até uma figurinha do WhatsApp eu gostei muito, porque às vezes está aquela discussão no grupo, alguém fala ali com uma confiança, aí vem a figurinha ali, disse o especialista. Quer dizer, especialista de nada. Mas veja que essa é a realidade. E esse é um problema. As falas de Jó demonstram muita convicção e certezas. As de Jó demonstram muita convicção. No entanto, as convicções que Jó possui são relacionadas a inúmeras dúvidas acerca do ser de Deus. Sim, as convicções de Jó são muito firmes em relação a Deus. E tão firmes que ele começa, ele tem convicção da justiça de Deus, ele tem convicção do amor de Deus, ele tem convicção da sua própria inocência. Porque o que os amigos fazem? Acusam. Você está sofrendo porque você fez coisa errada. Mas não, ele sabe que ele era íntegro, como diz o começo do livro, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu não fiz coisa errada. Então tem algo aí que não encaixa nesse discursinho de Elifaz, Bildade e Zofar, que são os 3 amigos que vieram visitá-lo. Então, Jó tem muitas convicções, como eu disse, sobre a justiça de Deus, sobre a sua inocência, sobre a soberania de Deus, atribuindo tudo que está acontecendo a Deus. Ele tem convicções e por isso, por causa dessas convicções, ele também tem dúvidas. E é por isso que ele não tem respostas. Veja, quem tem resposta nessa história? Quem tem as respostas prontas? Os amigos. Só que você lê o verso 7 do capítulo 42. Falaram o que não era reto sobre Deus. Então as respostas que eles têm não são boas. E Jó está sem resposta. Jó não tem respostas. E aí eu repito, o problema com o mundo é que os estúpidos são excessivamente confiantes, os inteligentes são cheios de dúvidas. E é por esse motivo que ele não pode concordar com essas respostas que estão sendo oferecidas por seus amigos. E Jó vive de anseios. Jó vive de esperanças. Enquanto os amigos de Jó oferecem argumentos irrelevantes, por isso que eu digo que o tema da mensagem é esse, irrelevância diante das circunstâncias,
Jó fala de mediador, 9:33, Jó fala de ressurreição, 14, 7 a 10. Jó fala sobre a sua testemunha no céu, que advoga a seu favor diante de Deus, 16, 19. Que defende o seu direito diante de Deus e dos homens, 16, 21. Meus irmãos, isso é muito mais profundo do que essas conversinhas dos amigos de Jó. Isso é muito, na verdade, até para os amigos de Jó, que não conseguem entender a profundidade da experiência desse homem com Deus, que está sendo reputado de pecador, que fez coisa errada e por isso está pagando. Não. As coisas não são lineares assim, não. Os nossos sofrimentos vão muito além do que dessa ideia de castigo. Não. É muito mais profundo à luz das Escrituras, os motivos dos nossos sofrimentos. Deus tem seus planos, e os planos de Deus são muito além do que nós podemos compreender, e é isso que Jó está dizendo. E a resposta não está nessa simplicidade argumentativa que eu acabei de colocar e que é o que os amigos estão defendendo. Não. Deus é bom, Deus é justo, Deus me ama. Essa é a ideia de Jó, e essas falas dele demonstram isso. Tem algo a mais em Deus que eu preciso conhecer. Jó não sabia que quem ia conhecer é a gente, que íamos ver o Deus do céu, Criador, se encarnar e demonstrar o seu amor na cruz. Deus nos ama e Ele desceu do céu por nós. Jó já aponta, se tivesse aí alguém para mediar que fosse homem e Deus pusesse a mão sobre ambos, Jesus Cristo é a resposta para tudo para a gente. O texto, nos versículos 5 a 21 aqui do capítulo 18, saindo um pouco do contexto do livro, mas voltando para o contexto do capítulo, aqui nos versos 5 a 21, depois de um parágrafo introdutório aí, dos versos 1 a 4, como eu disse, o Bildade começa a falar sobre a condição do ímpio. Ele começa a dizer, e ele fala aqui, que o ímpio só dá tudo errado na vida dele, quer dizer, o homem impiedoso dá tudo errado. Voltamos àquele cinismo que a gente viu no capítulo 15, que quem traz ou ele faz. É o sermão que eu brinquei que o presbítero Arthur elogiou na segunda-feira, sermão vigoroso, que era um contexto de muito cinismo na nossa política brasileira, no judiciário, e continua, né? Mas um cinismo no sentido de que o Bildade diz aqui que quem faz coisa errada, paga. Que mundo você vive? Porque os caras estão arrebentando com o nosso dinheiro. Os caras estão aí com inúmeras falcatruas, quando eu falo cara, quer dizer, os dirigentes, os gestores públicos dessa nação, brincam com o povo brasileiro, levam o povo brasileiro a crises terríveis por uma desumanidade, por falta de preocupar com as pessoas, falcatruas, corrupção, e o povo sofre. E esses caras têm plano de saúde, têm inúmeros benefícios. E aí ele começa a falar aqui, olha o verso 5. Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Vai apagar mesmo? Quando? Porque eu já estou cansado de ver o perverso prosperar. Vai para a cadeia, rapidinho tem habeas corpus, volta para casa. Fica no escuro só um pouquinho, quando fica, porque tem até, às vezes, um diploma ali de curso superior fajuto que dá uma cela especial. Então não é bem assim não, na verdade a gente tem aí autoridades que não deixam ninguém ficar lá, se for grandão e tiver boa posição, não fica lá não, rapidinho tem habeas corpus, rapidinho. Então quando que essa luz vai se apagar? Olha o 6, a luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Ok, estou esperando, porque até onde eu sei é condenado, aí passa um tempinho, é absolvido, todo um processo acusatório, um tribunal, um processo de julgamento, é tudo anulado, e agora já não tem mais nada a dever. Vida limpa. Parece piada. Eu não estou aqui nominando ninguém, nem assumindo posições políticas, mas é isso que a gente vê, impunidade. Mas, de acordo com Bildade, não. Veja o verso 8, porque os seus próprios pés é lançado na rede, andará na boca da forte. Quer dizer, o ímpio cai na armadilha, verso 9, a armadilha o apanhará pelo calcanhar, o laço prenderá, a corda está ali escondida na terra, é a armadilha, ele vai cair nessa armadilha. Meus irmãos,
Eu não vou negar que sim, existe uma lei geral da semeadura e a colheita, isso é bíblico. O que é? O que você planta, você colhe. Só que não, isso é geral, isso não é absoluto. Porque até mesmo, na nossa visão, às vezes, você entende, igual eu aqui cobrando uma justiça, quer dizer, a justiça é que ele pague pelo mal que ele fez, com males que sobrevenham sobre eles. Mas, irmãos, às vezes o pior mal é a impunidade. O pior mal é não acontecer nada com ele, ele não ficar doente. Por quê? Lembrem-se que é Asaf, no Salmo 73, que começa a olhar a prosperidade dos ímpios, uma visão totalmente diferente do Bildade. Ele começa a ver que os ímpios prosperam, ele começa a ver que os ímpios não têm problemas, igual o reles mortal tem, nós que caminhamos com Deus e está cheio de problema, não é isso? Cheio de problema para resolver, só encrenca. Ou é só a minha vida, que às vezes eu estou aqui lamentando com vocês, está todo mundo em paz aí, né? Desculpa. Mas não, é problema, amanhã já tem problema de novo, e problema a semana inteira, e é só encrenca. E o Asaf começa a olhar para a nossa vida e começa a olhar para os homens maus e fala, não, mas não pode. Aí ele fala assim, começou a me comover as entranhas. Está lá no Salmo 73. Comecei a me passar mal. Até que ele percebeu, mas peraí, meu negócio, o que tem valor para mim não é a tranquilidade nessa terra, não. Quem tenho eu no céu além de ti? Ou em quem eu me compraza na terra? O meu prazer está em Deus. Não é vida tranquila, não. Eu tenho é Deus. Isso quando ele olha para o santuário. Mas veja que, com isso, eu só estou citando para contrapor o que o Bildade está falando com o que o Asaf fala. Então, não é só eu que vejo impunidade no mundo. O Asaf também viu. E aí, com isso, meus irmãos, eu desenvolvo a nossa reflexão mostrando que os argumentos dos amigos de Jó são muito irrelevantes. E eu não vou perder o meu tempo, porque, como eu disse pela manhã, eu não gosto de pregar mais que meia hora. Mas se você vir aqui, eu poderia explicar versículo por versículo, mas o que ele está dizendo é, o perverso vai se danar, o perverso vai se pagar. Obrigado, porque eu ia falar uma coisa tão feia. O Luiz Felipe está me ajudando bastante. Eu ia falar uma coisa tão feia. A gente às vezes fica muito à vontade. Mas ele está, aqui no verso de número 14, ele fala que, olha, o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Ele vai pagar. Né? Essa é a ideia dele. Só que a gente vê que não é bem assim. Pelo menos no Brasil não é bem assim. E aí, voltando aqui para a nossa aplicação, para o nosso raciocínio, o problema maior não é esse cinismo todo, assim, de falar essas coisas como se fossem totalmente verdadeiras. O problema maior é que aqui, para quem está entendendo o contexto do livro, nós temos o quê? Esse discurso é uma insinuação. É uma insinuação. Qual que é a insinuação? Obrigado, Luiz Felipe. Quando eu pergunto é para responder. Ô, Luiz Felipe, suas participações estão sendo boas, cara. Acho que a gente vai trocar de lugar aí qualquer dia. Vamos. As insinuações. Por quê? Porque quando ele está dizendo que é o perverso que sofre, que dá tudo errado para ele, e se Jó perdeu os filhos, se Jó foi à bancarrota, os negócios faliram, se ele faliu, se Jó ficou doente, e essa é a condição dele, então quer dizer que ele está pagando. Ele é perverso. Não é. Capítulo 1, verso 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Capítulo 1, verso 8. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Capítulo 2, verso 3. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse é Jó. E deu tudo errado na vida dele. Então, essas insinuações que são irrelevantes não contribuem, não ajudam em nada. E aí, eu pergunto, quais são as aplicações para a nossa vida, irmãos? Em primeiro lugar, não esquecer aquelas considerações que eu pus há pouco, que quem tem as respostas ortodoxas e plenas, às vezes são os que estão mais errados na história.
Quando eu falo ortodoxas aqui, não que não exista uma doutrina ortodoxa, não é isso. Não que não existam verdades absolutas, não estou relativizando nada, eu só estou dizendo que quem tem muita segurança nas suas conclusões, nas suas respostas, nas suas linearidades, às vezes está muito errado. Deus é muito maior do que as nossas descrições sistemáticas, sabe? E Jó entendeu isso, os amigos não. Os amigos estão sistematizando Deus. Na verdade, as certezas de Jó é que correspondem à verdadeira pessoa de Deus, que é infinito, eterno, ilimitado. Jó é um homem que tem de muitas convicções, e nós temos aprendido sobre as suas convicções em vários capítulos, inclusive pela manhã, que a gente viu a esperança de Jó. Fala-se muito na paciência de Jó, mas a esperança dele é maravilhosa. E, embora seja um homem cheio de convicções, eu disse que ele não é um homem de respostas. Eu temo muito as respostas, como eu falei, especialmente lineares, no que tange ao ser de Deus, no que tange aos propósitos de Deus. Dentre as minhas convicções está a grande certeza das dúvidas. A gente tem muitas dúvidas. E eu apresento o meu conselho pastoral de que os irmãos que estão me ouvindo aqui, que estão acompanhando essa leitura comigo do texto de Jó, o meu conselho é que os irmãos que me ouvem nessa noite sejam crentes muito firmes e de posicionamentos muito firmes, mas não reduzam Deus, não reduzam os mistérios da vida às limitadas configurações sistemáticas, como fizeram os amigos de Jó. As convicções, elas são muito importantes, só que veja que aqui é o homem sem respostas que é o homem íntegro, e não os homens cheios de respostas. E aí, eu preciso lembrá-los de uma advertência, porque a gente está falando de relevância diante das circunstâncias, e as palavras de Bildade são irrelevantes. E aí, eu preciso lembrar de uma advertência feita por Jesus. Mateus capítulo 12, versículo de número 36. Mateus 12, 36. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, facinho de achar. Você abre ali, Mateus, depois de Malaquias, antes de Marcos. Mateus 12, 36. Olha as palavras de Jesus. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que é a palavra frívola? Fútil. E o que eu disse que são os argumentos do Bildade? Fúteis, irrelevantes. E Jesus diz que toda palavra fútil, desnecessária, que não contribui em nada, que proferirem os homens, eles terão que dar conta delas. E isso nos faz pensar, ou deveria nos fazer pensar, nas muitas lições que o livro de Provérbios tem sobre o que nós falamos. Porque às vezes a gente acha que tem que ter uma resposta, e aquela resposta que a gente dá naquela circunstância só prejudica. Porque você tem que falar alguma coisa. Não, meu irmão. Quando você não souber o que falar, cala a boca. Obrigado, Eliana. Agora foi a Eliana. Fica quieto. Porque eu não sei vocês, mas já ouvi em situações difíceis muitas falas desnecessárias. Já aconteceu isso comigo. E que ao invés de nos ajudar, me prejudicou. Então, quando você olha para Provérbios, você tem tantas lições nesse sentido. Olha só, Provérbios 17, 28, diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28, até o insensato vai se passar por sábio se não falar as besteiras dele. Provérbios 18, 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Eu vou ler de novo. Provérbios 18, 2, isso é Bíblia. O tolo não tem prazer no entendimento, ele não tem prazer na ciência, no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Ele não tem prazer no conhecimento, ele tem prazer em falar o que ele pensa.
E o que ele pensa? Ele é tolo. Ele tem prazer em falar, não em ouvir. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Quem tem conhecimento não é falastrão, sabe ficar quieto. Não é igual Bildade, não é igual os amigos de Jó, que vão ter que dar conta de tudo que eles fizeram. Na verdade, tiveram, porque Jó teve que orar por eles, porque eles falaram que não era reto sobre Deus. Então, quem tem entendimento é de espírito sereno, Provérbios 17, 27. E aí a gente percebe, meus irmãos, nesses versículos, que são os tolos que falam pelos cotovelos. O sábio, ele fica quieto, ele observa o que acontece ao redor, ele busca o conhecimento. Então, essa coisa de expor os próprios pensamentos, e nas redes sociais, todo mundo gosta de opinar, todo mundo virou influencer, né? Todo mundo virou influencer digital. Qualquer um tem que dar a sua opinião. Ainda mais nesses tempos que a gente vive. Todo mundo tem que dar a sua opinião. E Provérbios diz que quem gosta de dar opinião é quem, na maioria das vezes, não tem nenhuma opinião boa para dar. Os sábios são mais aqueles que gostam de ouvir e ponderar, né? Quantas vezes você já falou, você escreveu algo que depois que o tempo passou, você mais amadurecido, percebeu o quão tolo você foi por ter falado aquilo que você falou? Meu professor de seminário, o reverendo José João, saudoso reverendo José João, já está com o Senhor, ele dizia para a gente nas aulas de exegese no seminário, de hermenêutica, ele, na verdade, dava aula de exegese. É quando você aprende a interpretar o texto na língua original, no hebraico, no grego. E aí ele dava as aulas de exegese, a gente aprendia, né? E a gente aprendia do jeito certo. E a gente falava, pô, professor, mas eu preguei esse texto aí, um negócio que não tinha nada a ver com o que a Bíblia realmente está falando. Aí ele sempre falava, eu lembro do jeito dele, falava grosso, era muito simples, humilde, embora tivesse um conhecimento absurdo, ele falava assim, ó, sermão a gente rasga. E quantos sermões que eu já preguei e que eu precisei rasgar. Nunca mais prego isso. Que bobagem. E aí você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai vendo que muitas vezes você falou coisas que não deveria ter falado, no dia a dia, não é só sermão, não. Se a gente for sincero, se a gente possuir idade, maturidade suficiente, vai ser difícil contar as vezes que a gente arrependeu do que falou. Não é verdade? Quando nós paramos de falar, quando a gente passa a ouvir, quando a gente passa a observar, a gente passa a ter mais conhecimento e mais sabedoria. Lendo a palavra do Senhor, ouvindo uma pregação no domingo, vendo algo que acontece ao nosso redor, todos esses momentos vão nos ajudando a crescer e a gente não fica falando frivolidades, palavras irrelevantes, como os amigos de Jó. Quem fala muito acha que tem muito a dizer, e essa é uma visão que é inapropriada ao cristão, que é inapropriada ao homem que deseja ser sábio. O tolo é sábio aos seus próprios olhos, é o que a Bíblia diz. E por causa disso, ele acha que sempre tem algo necessário a dizer. No entanto, quem tem noção mais realista da vida, das coisas, sobre o próprio entendimento, vai se calar muitas vezes porque vai entender que sabe pouco, que precisa aprender mais. Quando houver uma confusão lá no Facebook, lá no Instagram, lá nos comentários, naquela publicação, antes de ceder à tentação de ir lá e deixa eu comentar aqui, quantas vezes eu abri o comentário, eu comecei a escrever, e eu falei, não, deixa eu fechar aqui, eu não vou responder, eu não vou falar. Então, em vez de pôr lenha no fogo, observa, reflita as motivações daquilo que você está prestes a escrever lá, que você está prestes a dizer lá. Tem necessidade mesmo? Muitas vezes dizemos coisas antes de entender completamente o contexto. E isso é vexatório, é insensato, é vergonhoso. Me arrependo de publicações. Me arrependo de declarações públicas. E quanto menos você fizer essas declarações, não estou falando que você não tem que falar nada, mas seja comedido, porque aí você vai se arrepender menos. Você não vai ser irrelevante e fútil como esses amigos que estão falando abobrinha.
nesse contexto. Eu não vou parar, eu vou terminar com Provérbios. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 18:7. A conversa do tolo é a sua desgraça, os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Provérbios 18:8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Tem gente que gosta de calúnia, de difamação, de fofoca. Tem gente que gosta, dá uma audiência. Já viu que tem programas na televisão? Fofocalizando. Veja, isso desce até o íntimo, alimenta. Porque o homem é mau, né? Desde o Éden, né? Desde a queda. Ouvir sobre a vida dos outros, falar dos outros. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Provérbios 11:9. Meus irmãos, nós não precisamos dar opinião em tudo que acontece. Os amigos de Jó queriam dar muitas opiniões ali. A gente não precisa dar opinião em tudo que acontece. A gente não precisa participar de toda treta na internet, de jeito nenhum. Você vai perder o tempo. Os outros também não necessitam da nossa opinião sempre. Tem gente que não pediu a nossa opinião. Mas a gente insiste em falar, né? E as pessoas às vezes não precisam ou não querem a opinião pelo simples motivo que isso pode não fazer bem para elas. Nossas opiniões estão sujeitas à corrupção da mesma forma que os nossos corpos, então devemos ter cuidado ao opinar sobre qualquer coisa. Que Deus nos ajude, que esse mau exemplo dos amigos de Jó aqui possa fazer-nos pensar, né? E para terminar, a gente termina qualquer sermão com Jesus. Sempre olhando para Jesus. E quando eu olho para Jesus, ele é aquele que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O mundo foi feito a partir da palavra de Deus. A gente lê isso, Romanos 4:17, Hebreus 11:3, Salmo 33:9, pela sua palavra ele criou todas as coisas. Deus falou durante 6 dias, né? Disse Deus. Não, na verdade, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e aí ele começa, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, povoem-se a terra de animais, disse Deus, sempre assim, pela palavra do seu poder, Deus criou todas as coisas. E você consegue imaginar Deus falando coisas à toa? Você consegue imaginar Deus dizendo, me desculpe, não quis dizer isso? Não leva a sério o que eu disse? Eu também não consigo. E Cristo é assim, é o Deus perfeito. E mais do que isso, a gente sabe que Ele é a palavra de Deus encarnada, Ele é o Verbo. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo, na tradução, muitas Bíblias colocam como a palavra. É no sentido de que essa expressão verbo, no contexto da filosofia grega, significava o conhecimento. E João relaciona, dentro da filosofia, Jesus com o conhecimento. Ele é o centro de tudo. E ele é a palavra de Deus encarnada. Então, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, Hebreus capítulo 1, Deus falou muitas vezes através dos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias não falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. A expressão exata do seu ser é Jesus. Então, Jesus é a palavra de Deus para nós. Então, em Cristo nós temos a plena palavra, e eu acho que assim como Deus, se o que Deus falou é Cristo, se o que o Pai falou é o Filho, então que a gente tome por aí o nosso paradigma. Nosso paradigma, então, não é a frivolidade, mas é a aplicabilidade. Vamos ter a ceia do Senhor, mas antes vamos nos preparar com um cântico de adoração. E eu vi ali que é Emaús, né? É Emaús? Pode ser Emaús. É porque é um cântico para preparar para a ceia. Vocês lembrem que, e aí eu vou ter que explicar, né? O Emaús, os discípulos estão caminhando lá no caminho de Jerusalém para Emaús. E aí alguém se aproxima, conversar com eles, pergunta o que aconteceu.
aí eles explicam sobre que Jesus morreu. Na verdade, eles falam, você não ficou sabendo, né, e tal. E aí eles não reconhecem que, na verdade, era Jesus ressurreto, até que eles entram em casa, e quando eles se colocam à mesa, no partir do pão, quando Jesus abençoou, eles reconheceram que era Jesus e o coração deles ardia. Então, preparemos para a ceia, lembrando que eles foram cear, né?